Ao longo deste capítulo, fomos desenvolvendo metodologias que nos permitiram tratar problemas transientes com diferentes níveis de complexidade, desde situações em que podemos assumir que a temperatura é uniforme ao longo do corpo, até situações bi- e tridimensionais nos diferentes tipos de geometria. Mas verificando as considerações que foram feitas ao longo desse desenvolvimento, podemos constatar que elas são relativamente limitadas, uma vez que em todas as simulações, em todos os casos que abordamos, assumimos propriedades físicas constantes, consideramos condições de contorno simplesmente envolvendo convecção e tratamos com geometrias relativamente simples. Em situações mais realistas que aparecem no dia a dia dos engenheiros, é comum termos propriedades físicas, particularmente condutividade térmica e calor específico, que são variáveis com a temperatura. Em situações de metalurgia, usualmente trabalhamos com temperaturas altas, o que significa dizer que radiação vai ser um mecanismo importante, e as geometrias que encontramos em sistemas metalúrgicos costumam ser geometrias relativamente complexas. Neste caso, as soluções que vimos anteriormente não se aplicam. Temos que fazer algumas simplificações para poder incorporar, por exemplo, radiação através de definição de um coeficiente global de transferência de calor e utilizar propriedades físicas médias ao longo do intervalo de temperatura considerado. Para abordagens mais acuradas e previsões mais realistas das distribuições de temperatura, torna-se necessária uma alternativa adicional que pode ser desenvolvida através da solução numérica das equações diferenciais. O método que apresentaremos aqui para tratamento de problemas transientes é o método explícito. Ele guarda muita semelhança com o método que foi apresentado anteriormente para o caso de problemas em estado estacionário. Como vimos anteriormente, a solução numérica de equações diferenciais, agora em regime transiente, ela vai seguir três etapas básicas. A primeira delas consiste na discretização do domínio e agora, por ser um problema transiente, a discretização do tempo também. Então, trabalharemos com elementos de volume ao longo do interior do domínio que está sendo estudado. A partir de equações de conservação de energia, estabeleceremos um sistema de equações que vai nos permitir determinar as temperaturas ao longo do tempo para cada um dos elementos de volume que foi gerado na primeira etapa. Após a geração dessas equações de conservação, a terceira etapa vai ser a solução dessas equações em sucessivos intervalos de tempo separados por ΔT. O domínio que será analisado nesta abordagem vai ser um domínio bidimensional, conforme ilustrado na figura da esquerda. Neste caso, temos uma peça com seção retangular, com largura L e altura W. Aqui estão representadas as direções X e Y. Nesse caso, vamos considerar que todas as quatro superfícies deste corpo, estão trocando calor com um fluido, uma vizinhança, que estão a temperatura T infinito. A temperatura inicial da peça vai ser uma temperatura uniforme, que vai evoluir ao longo do tempo, e a ideia é de que desenvolvamos uma metodologia que nos permita determinar a evolução da temperatura ao longo do tempo para cada um dos elementos de volume em que essa geometria vai ser discretizada. Aqui do lado direito tem uma representação mais simples do domínio, usando as suas dimensões, e é esse domínio que vai ser inicialmente discretizado e dividido em elementos de volume, de uma forma absolutamente similar ao que foi apresentado anteriormente para o caso em estado estacionário. Aqui temos uma visão do domínio, mais uma vez. Nós vamos superpor a esse domínio uma malha, como está ilustrado aqui, com linhas verticais e horizontais paralelas às linhas que definem o domínio a ser analisado. Esta malha que foi criada vai determinar a localização dos nós.
os nós vão ser definidos pelas interseções entre as diferentes linhas que foram colocadas através da malha e também nas interseções com as superfícies do domínio sendo considerado. Então, os nós vão ser visualizados como os pontos azuis que vão aparecer a seguir. Então, neste domínio, como a discretização foi feita com 5 elementos ao longo da direção horizontal e 7 ao longo da direção vertical, nós geramos 35 nós e, consequentemente, geraremos também, como será visto a seguir, 35 elementos de volume ao longo das diferentes posições no interior do domínio. A definição das posições dos elementos de volume é feita passando linhas horizontais e verticais exatamente nas regiões que estão no meio entre os diferentes nós, tanto ao longo das linhas verticais quanto horizontais. As linhas que vão definir então os elementos de volume estão apresentadas aqui através de linhas tracejadas verdes, como está indicado agora. Podemos, através da definição dessas linhas, caracterizar o distanciamento dos elementos de volume, o tamanho dos elementos de volume e as distâncias entre os diferentes nós. Ao longo da direção horizontal temos espaçamento ΔX e ao longo da direção vertical espaçamento ΔY. É importante salientar que esses valores de ΔX e ΔY não precisam ser iguais e podem ser também não uniformes ao longo das duas direções, o que significa dizer que podemos usar espaçamentos ΔX mais refinados numa região e mais largos em outra, o mesmo acontecendo para o espaçamento ΔY. Aqui foi utilizado um espaçamento aproximadamente igual, mas isso não precisa de ocorrer em todas as simulações. É interessante observar que após fazermos a discretização e gerarmos os elementos de volume, nós vamos ter diferentes configurações de elementos. Temos elementos internos, como este que está apresentado agora. Este elemento, a característica dele é que ele vai ter 4 vizinhos, à esquerda, à direita, acima e abaixo. Nós vamos ter elementos de volume superficial, como indicado aqui, que vai ter 3 vizinhos. Nesse caso, para essa superfície, um vizinho à esquerda, um abaixo e um acima, vai estar trocando calor com o ambiente por convecção e, eventualmente, radiação. Logicamente, dependendo da posição do elemento superficial, o número de vizinhos vai permanecer sendo 3, mas esses vizinhos vão estar em posições diferentes das que aparecem aqui para esse elemento superficial da direita. E, finalmente, temos um elemento de volume de quina. Nesse caso, foi identificado um elemento na quina superior direita. Neste caso, esse elemento de volume ele possui apenas 2 vizinhos no interior do domínio e troca calor com o ambiente através das 2 superfícies, uma delas horizontal e a outra vertical. Novamente, para esse tipo de elemento, nós vamos ter 4 elementos de quina com diferentes posicionamentos, mas sempre guardando a relação de ter 2 vizinhos no interior do domínio sendo estudado. Além da discretização no domínio, no caso de problemas transientes, temos também que fazer uma discretização do tempo. Neste caso, escolhemos um valor para ΔT e vamos trabalhar com temperaturas em 2 instantes de tempo sucessivos. Vou indicar aqui nos slides um instante de tempo atual, para o qual nós já conhecemos as temperaturas pelo superescrito P. E as temperaturas no instante de tempo transcorrido um intervalo mais ΔT, T mais ΔT, serão designados por P mais 1. Nesse slide, temos uma visão tridimensional do domínio a ser estudado. Como vamos confinar a nossa atenção a uma análise bidimensional, a terceira dimensão, perpendicular à direção da tela do computador, será assumida uma unidade, uma profundidade unitária. Para esse elemento de volume interno, temos então uma equação de conservação, conforme expresso aqui, indicando taxa de entrada menos taxa de saída igual a taxa de acúmulo.
Lembro que nesse caso não está sendo considerada taxa de geração de energia. O que faremos a seguir é, a partir dessa equação geral de conservação e considerando um elemento de volume interno, seus 4 vizinhos geométricos e mais um vizinho no tempo, uma vez que agora foi feita uma discretização no tempo também, procuraremos descrever este balanço de energia em função das temperaturas dos nós que estão envolvidos no sistema sendo analisado. Aqui temos um detalhamento do elemento de volume sendo considerado, um elemento de volume interno. Vai ser dado um zoom nesse elemento de volume e aí teremos uma visão mais detalhada da configuração do arranjo geométrico a ser considerado. Novamente, de maneira semelhante ao que fizemos para o caso de estado estacionário, nós temos uma notação para designar a posição dos nós, utilizando 2 índices, uma vez que estamos lidando com um problema bidimensional. Então, temos o vizinho da esquerda com o índice M-1N, o vizinho inferior com o índice M, N-1, superior MN mais 1 e o da direita M mais 1N. O nó que está ao centro do elemento de volume está sendo designado pela posição MN. Esses valores M e N são números inteiros que estão associados à localização dos nós ao longo das direções X e Y. Inicialmente, para cálculo dos fluxos de calor, que são representativos das trocas de calor por condução de um elemento interno com seus 4 vizinhos, precisamos de definir os fluxos de calor em função das derivadas da temperatura ao longo da direção X e Y. O formalismo matemático aqui é absolutamente equivalente ao que foi feito para estado estacionário. Neste método explícito, que é o que será apresentado neste vídeo, nós definiremos os gradientes de temperatura usando os valores de temperatura no instante atual. Todas essas temperaturas são conhecidas. Então, o que é feito para determinar estes fluxos de calor é assumir que a variação de temperatura entre nós adjacentes é uma variação linear, de tal forma que possamos expressar esses gradientes de temperatura considerando as diferenças de temperatura e dividindo essa diferença pela distância que separa os nós. Isso vai se aplicar tanto às direções horizontal quanto à direção vertical. Lembrando ou observando que aqui todas as temperaturas são designadas pelo superescrito P, indicando que essas temperaturas são do instante de tempo atual e que são conhecidas. Iniciaremos então o balanço de energia, calculando as parcelas relativas às taxas de entrada e saída. O método aqui é semelhante ao do estado estacionário. Nós equacionamos as faces de entrada e saída de energia de forma coerente com a orientação dos eixos. Então, seguindo este formalismo, nós teremos entrada ao longo dessa face e dessa face inferior e saída ao longo da face da direita e da face superior. O método para calcular essas taxas simplesmente consiste em fazer o produto das áreas perpendiculares à direção de transferência de calor pelos respectivos fluxos que foram determinados nos slides anteriores. Então, calculando, por exemplo, a taxa de entrada de energia, nós teremos uma entrada através dessa face, a área dela é ΔY multiplicado pela profundidade unitária, e multiplicaremos isso pelo gradiente de temperatura ao longo da direção X. O resultado é o que está apontado aqui nesse slide. Faremos a mesma coisa para determinar a taxa de entrada pela superfície inferior. Sugiro aqui que vocês pausem o vídeo e proponham uma equação para a taxa e comparem com a que vai aparecer logo a seguir. O que temos aqui é a área da face inferior, ΔX vezes 1, multiplicado pela condutividade térmica do material e pelo gradiente de temperatura. Observem que para facilitar a notação, eu assumi o mesmo valor de K em todas as faces. É óbvio que esse valor pode ser diferente quando o material tiver uma condutividade que dependa da temperatura. Nesse caso, os valores de K em cada uma das faces vai ser estimado
em função das temperaturas dos nós que estão envolvendo esta face. Para as taxas de saída, temos uma abordagem absolutamente semelhante. Calcularemos a saída aqui na face da direita, produto da área, vezes a condutividade, vezes o gradiente de temperatura, e a mesma coisa para a face superior, onde novamente temos a área, condutividade térmica e a variação da temperatura com a posição. A novidade que vai ter agora em relação ao caso do estado estacionário é o acréscimo do termo de acúmulo. Seria mais uma vez interessante que vocês pausassem o vídeo e propusessem uma equação para essa taxa de acúmulo de energia e comparassem logo a seguir com a expressão que vai surgir aqui no slide. A taxa de acúmulo de energia vai ser expressa através de uma variação da temperatura com o tempo. Nós já mencionamos várias vezes ao longo do curso que acúmulo é um fenômeno volumétrico. Então, ele vai ocorrer ao longo do interior do domínio. Então, precisaremos agora do volume do elemento de volume, que vai ser dado pelo produto de ΔX, ΔY, vezes a dimensão perpendicular à tela do computador, que é uma dimensão unitária. Então, teremos o volume do elemento de volume. Multiplicando pela densidade do material, teremos a massa, vezes o calor específico, e vezes a taxa de variação da temperatura com o tempo. Essa taxa vai ser definida em função de duas temperaturas, a do instante atual, que é conhecida, e do instante futuro, P mais 1, que é que se deseja calcular. Essas duas temperaturas estão distantes de um intervalo de tempo ΔT. Então, o termo para a taxa de acúmulo é definido como ilustrado agora. ΔX, ΔY vezes 1 é o volume do elemento de volume, vezes a densidade, vezes o calor específico, e a temperatura no ponto Mn, no instante de tempo futuro, menos a do Mn no instante de tempo atual, dividido pelo intervalo de tempo transcorrido ao longo dessa variação de temperatura. Todas as parcelas que aparecem aqui, elas têm dimensão de taxa de energia no Sistema Internacional Watt. Observem que nessas equações a única incógnita que temos é a temperatura no ponto Mn no instante P mais 1. Substituindo todas as parcelas que foram derivadas anteriormente na equação geral de conservação, obtemos esta equação com as parcelas de entrada, de saída e de acúmulo. Para um caso em que ΔX fosse igual a ΔY e o K fosse uniforme ao longo do domínio, podemos definir um número de Fourier expresso pela difusividade térmica pelo salto de tempo, ΔT, dividido pelo tamanho do elemento de volume, ΔX ao quadrado, e aí, procedendo a simplificações, chegamos numa equação que nos permite determinar a temperatura no ponto Mn para um instante de tempo P mais 1, em função das temperaturas dos vizinhos no instante de tempo P e do ponto Tmn também no instante anterior. Podemos dizer que esses aqui são os 4 vizinhos geométricos e esse último ponto é o vizinho no tempo. Ou seja, esse elemento de volume, esse ponto, ele tem 4 vizinhos geométricos mais um vizinho no tempo. Vocês observem um ponto interessante que é específico para o caso desse método explícito, é que nós temos aqui, na última parcela, o valor do efeito do instante de tempo anterior na temperatura do próprio ponto e como ele afeta a temperatura nesse mesmo ponto no instante futuro. Uma das coisas que torna essa equação compatível com a física da transferência de calor é que, logicamente, se essa temperatura num dado instante de tempo aumentar, ela deveria ter um efeito de aumentar a temperatura também no instante futuro. Isso faz com que este método explícito ele tenha um critério para estabilidade dele, o que significa dizer que todos esses termos, todos os coeficientes dos diferentes termos, eles devem ser positivos. Isso é imediatamente garantido, uma vez que o Fourier é um número positivo. Logicamente, os efeitos dos vizinhos geométricos vai satisfazer esse critério. Para o vizinho no tempo, para isso ser obedecido, esse parâmetro que está entre parênteses, ele tem que ser positivo, o que significa dizer que nós não podemos ter qualquer valor de Fourier, ou seja, não podemos arbitrar de qualquer forma
os valores de ΔT e de ΔX. Eles devem ser tais que nunca façam com que este parâmetro aqui seja nulo ou negativo. Para isso, nós temos sempre que trabalhar com valores do número de Fourier, nesse caso específico, inferior a 0,25. Ou seja, para um dado valor de alfa, existe uma ligação entre ΔT e ΔX que vai satisfazer esse critério de estabilidade do método. Vamos seguir a mesma metodologia anterior para um caso de elemento de volume superficial, conforme o que é visto aqui na figura. Dando um zoom nesse elemento de volume, podemos verificar com mais detalhe a sua configuração, agora com 3 vizinhos e trocando calor com o ambiente que está em contato aqui com essa superfície. O balanço de energia permanece o mesmo, temos que expressar as taxas de entrada, saída e acúmulo de energia. Esse equacionamento vai ser bem semelhante ao que já foi feito anteriormente. Vou passar aqui de forma relativamente rápida sobre as diferentes parcelas. Nós temos entrada por essa superfície, vai ser equacionada pela área, ΔY vezes 1K, e a expressão para variação de temperatura com a posição. Teremos a entrada de energia pela face inferior, também por condução, calculada através dessa equação. Observe que agora ficou ΔX sobre 2, porque a área aqui agora equivale a metade do ΔX, que é o espaçamento entre os elementos de volume ou entre os nós. Para a saída de energia, temos agora na superfície troca de calor por convecção. Então, utilizaremos a expressão nossa tradicional para troca de calor por convecção, H vezes ΔY vezes 1, que é a dimensão unitária perpendicular à tela do computador, temperatura em mN no instante P menos T infinito. Logicamente, a ordem dessas temperaturas, como já frisado várias vezes, ela vai respeitar o critério de o que é um fluxo de calor positivo ou negativo, e temos uma parcela de saída de energia aqui pela face superior, também ao longo de uma área correspondente a ΔX sobre 2 vezes 1. O termo de acúmulo, esse elemento de volume agora tem dimensões ΔX sobre 2 vezes ΔY vezes 1. Então, a parcela de acúmulo, semelhante ao caso anterior, é calculada usando o volume do elemento de volume, sua densidade, calor específico e a variação de temperatura ao longo do tempo. Novamente, podemos agrupar esses termos e introduzir algebrismos para obter a equação final que vai descrever esse princípio de conservação para elementos de volume com essa configuração ilustrada aqui. Procedendo a esse rearranjo e assumindo valores de ΔX e ΔY iguais e um valor de K uniforme, nós conseguimos obter uma equação para cálculo da temperatura no nó mN no instante de tempo P mais 1. Observe que, novamente, aquele critério que foi anunciado anteriormente, de todos os coeficientes das várias temperaturas serem positivos, ele vai ser respeitado imediatamente para todas essas temperaturas que aparecem aqui neste parêntese. Para esse elemento de volume, ou para essa temperatura que é o vizinho no tempo, para isso ser verdade, esse termo que está aqui entre parênteses, ele tem que ser um valor positivo, ou seja, mais uma vez, não podemos escolher, quando estamos utilizando esse método, arbitrariamente valores de ΔT e de ΔX. Existe um critério de relação entre esses dois parâmetros que vai satisfazer esse critério de estabilidade aqui para manter esse coeficiente também positivo. Aqui nesse slide, o número de Biot, que aparece aqui na equação, ele é definido como sendo ΔX vezes o coeficiente de transferência de calor dividido pela condutividade térmica do material. Finalmente, para um elemento de volume na quina, visto aqui em detalhe, nós podemos seguir o mesmo método e estabelecer o princípio de conservação de energia para esse elemento, calculando as parcelas de troca por condução com os vizinhos internos e convecção com o meio externo. Seguindo a mesma abordagem que foi adotada nos slides anteriores e assumindo ΔX igual a ΔY e K uniforme, geramos esta equação final
que nos permite calcular a temperatura no ponto MN no instante de tempo P mais 1. Aqui é bastante conveniente que vocês derivem esta equação e verifiquem e comparem com o que é apresentado aqui nesse slide e façam também, ou derivem também, equações para as outras configurações de elementos superficiais e de quina, para que tenhamos um conjunto de equações de conservação válida para todos os nós e para todos os elementos de volume no interior do domínio sendo considerado. A seguir vão ser apresentados uns compactos das equações para as diferentes localidades dos elementos de volume. Nesse slide temos as equações para um elemento de volume interno e para um elemento de volume em quina interno, conforme ilustrado aqui. Nos slides anteriores nós não derivamos equação para esse elemento de volume, portanto é interessante que vocês façam esse equacionamento e comparem com o resultado que é exemplificado aqui. Em todas essas equações foi assumido que ΔX é igual a ΔY e que o valor de K da condutividade térmica do material é uniforme no interior do domínio. Aqui estão apresentados os balanços para um elemento de volume superficial e para um elemento de volume em quina. Como foi adiantado nos slides anteriores, a discretização do tempo que é feita pelo método explícito implica em termos um critério de estabilidade, de tal forma que não podemos arbitrar independentemente os valores de ΔT e ΔX. Conforme mencionamos, em todos os casos, os coeficientes das temperaturas dos elementos de volume vizinhos e do instante de tempo vizinho também, todos esses termos têm que ser positivos. Isso vai gerar um conjunto de equações que vão expressar matematicamente os critérios de estabilidade que devem ser respeitados na hora que estamos definindo os valores de ΔT e de ΔX. Os próximos slides vão identificar os critérios de estabilidade para elementos de volume em cada uma das posições. Lembrando que, nesses casos, o valor de Fourier é dado pelo produto da difusividade térmica alfa vezes o ΔT dividido por ΔX ao quadrado, e o número de Biot é o produto do coeficiente de transferência de calor vezes ΔX dividido pela condutividade térmica do material. Em todos esses slides, foi assumido que os valores de ΔX e ΔY são iguais e que a condutividade térmica do material é constante. Então, para um elemento de volume interno, o critério de estabilidade é que o valor do Fourier seja menor que 1/4. Para um elemento de volume em quina interna, Fourier, que multiplica 3 mais Biot, seja menor do que 3/4. Um elemento de volume superficial, Fourier, multiplicando por 2 mais Biot, menor do que meio. E, finalmente, para um elemento de volume de quina, Fourier, que multiplica 1 mais Biot, tem que ser inferior a 1/4. Todos esses critérios têm que ser satisfeitos simultaneamente para garantir que o método explícito vai apresentar estabilidade, ou seja, que as temperaturas não vão apresentar nenhum caráter oscilatório à medida que vamos avançando no tempo ao longo da simulação. Nesse tipo de abordagem, a radiação pode ser introduzida através da definição de um coeficiente de transferência por radiação, conforme já foi definido em etapas anteriores aqui ao longo do curso. Nesse caso, o H de radiação vai depender da emissividade da superfície, do valor da constante de Stefan-Boltzmann, e vai ser definido usando as temperaturas no nó Mn no instante de tempo atual. Essa abordagem aqui de definir um coeficiente global de transferência de calor envolve a soma, então, do H de radiação mais o H de convecção. Nesse caso, o H de radiação ele vai sendo atualizado a cada instante de tempo, à medida que vamos evoluindo ao longo da simulação. A última etapa, então, envolve a solução das equações de conservação que foram desenvolvidas. Como tratamos com o método explícito, as equações vão ser todas equações onde a temperatura para um intervalo de tempo no instante P mais 1 vai aparecer explicitamente em função das temperaturas no instante de tempo T. Então, o processo consiste inicialmente em conhecermos as temperaturas iniciais. Todo problema transiente demanda uma condição inicial. Então, conhecendo essas temperaturas no interior do domínio,
nós vamos dando saltos sucessivos de tempo e atualizando as temperaturas à medida que vamos avançando. Ou seja, a filosofia é trabalhar sempre com 2 instantes de tempo sucessivos, dar um salto de tempo, atualizar todas as temperaturas no interior do domínio. Para o próximo salto de tempo, as temperaturas que acabamos de calcular vão ser as temperaturas iniciais para o salto de tempo subsequente. Com isso, conseguimos fazer uma simulação que vai avançando no tempo até alcançarmos o tempo total de simulação que foi desejado. Em sala, nós faremos um exemplo utilizando uma planilha do Excel, ilustrando essa metodologia e estabelecendo comparações com soluções analíticas para efeito de demonstração de que esse método funciona, e também testaremos essas condições de estabilidade para verificar a sua validade. Nos próximos 4 capítulos, de 6 a 9, prestaremos mais atenção, focaremos no mecanismo de convecção.